O desespero tomou conta do STF, e o que você vai ver agora é o maior escândalo jurídico da história do Brasil. Alexandre de Moraes acaba de ser desmascarado, e a reação dele foi um verdadeiro surto para tentar salvar a própria pele. Antes de eu te contar como ele quer rasgar a lei para esconder 80 milhões de reais, metralha o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eles querem o nosso silêncio, mas nós temos a verdade. Vamos pro vídeo. No xadrez político de Brasília, o desespero é o prelúdio do erro. Mas quando esse desespero vem de um ministro da Suprema Corte, o erro torna-se um atentado ao Estado de Direito. Hoje, o Brasil assiste a um dos episódios mais sombrios da nossa história jurídica. O dia em que Alexandre de Moraes decidiu implodir o Instituto da Delação Premiada para salvar a própria pele. Não é apenas uma decisão judicial, é uma operação de resgate em plena luz do dia. Para entender o surto de Moraes, é preciso olhar para os números. No mesmo dia em que provas documentais revelaram que o escritório de sua esposa, Viviane Barci, recebeu 80 milhões de reais do Banco Master, Moraes desenterrou uma ação do PT que estava mofando sob sua relatoria há quase um ano. Por que o interesse repentino? Porque o banqueiro Daniel Vorcaro, o homem que assinou os cheques para o clã Moraes, está na prisão e começou a delatar. E o alvo principal, segundo investigadores da PF, é o próprio Alexandre de Moraes. A ação do PT que Moraes enviou ao plenário é um cavalo de Troia jurídico. Ela busca anular qualquer delação feita por réus presos, sob o argumento genérico de falta de voluntariedade. Na prática, Moraes quer criar uma regra que invalide o depoimento de Vorcaro antes mesmo que ele chegue ao papel. É o réu usando a toga para apagar as provas do crime. Segundo o ex-procurador Deltan Dallagnol, isso não é apenas um conflito de interesses, é o uso da caneta para legislar em causa própria, algo que, em qualquer democracia séria, resultaria em prisão imediata por obstrução de justiça. Mas cuidado com a armadilha do sistema. Muitos podem pensar que isso beneficiaria o presidente Bolsonaro, cuja condenação se sustenta na delação de Mauro Cid, também preso ilegalmente. Mas o sistema é cirúrgico. Deltan alerta. Eles vão usar essa nova regra com 2 pesos e 2 medidas. Vão anular a delação de Vorcaro para proteger Moraes, mas darão um jeito de manter a de Mauro Cid para destruir o bolsonarismo. É a justiça criativa de Gilmar Mendes e Moraes posta a serviço da sobrevivência da casta. O cerco está fechando. Agora, a última linha de defesa da moralidade no STF é o presidente Edson Fachin. Ele detém o controle da pauta. Pautar esse julgamento agora, em meio a um conflito de interesses de 80 milhões de reais, é assinar o atestado de óbito da credibilidade do Supremo. O Brasil precisa exigir que Fachin segure essa pauta até que as investigações contra Moraes e o Banco Master sejam concluídas. O sistema está nu e o que vemos é assustador. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021. Ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021
começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. Você vai aceitar que um ministro mude as leis para esconder o próprio enriquecimento? Deixe sua opinião nos comentários. A justiça ainda vale para todos? Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta análise profunda. A verdade é a única luz capaz de dissipar as sombras de Brasília.